economizar no uso de água sem abrir mão da beleza dos jardins. Seguindo esta ideia, o Senado Federal começou a implantar no início deste ano os chamados jardins de baixa exigência hídrica, também conhecidos como jardins desérticos. Nos meses de agosto e setembro, a falta de chuvas no Distrito Federal deixa os habitantes de Brasília com a sensação de viverem praticamente num deserto. Estação seca e chuvosa bem definidas são uma característica do clima no Centro-Oeste. Mas no ano passado, com o aumento do consumo de água e a degradação ambiental, a crise hídrica chegou na capital federal, que já adota o racionamento de água. Os novos jardins do Senado são fruto dessa realidade e seguem as diretrizes do Plano de Gestão de Logística Sustentável da Casa, o PGLS. Em vigor desde 2015, o plano quer estabelecer uma nova cultura institucional comprometida com o meio ambiente e a qualidade de vida. Essa é uma das ações do PGLS, nosso Plano de Logística Sustentável, né? E uma das ações é exatamente direcionar os projetos de paisagismo, né, as ações de jardins aqui do Senado Federal para esse tipo de jardim de baixa exigência hídrica, né? Precisa de pouca água. Então, aqui do lado mesmo a gente já tem algumas espécies que estão dentro desse conceito. Nós temos as agaves, temos a lança de São Jorge, que é parente da espada de São Jorge e é parente da espadinha, aquela forraçãozinha baixinha. Né? Nós temos as dracenas também, tá? Toda a família das dracenas são plantas ótimas, bastante rústicas, que vencem realmente 15, 20 dias, às vezes até 30 dias sem uma gota d'água. Além daqui da área do viveiro, né, nós temos 2 projetos pilotos recentemente implantados e colocamos em 2 pontos estratégicos para a gente fazer uma experiência, inclusive com a permanência dessas plantas, como é que elas vão realmente se comportar na prática, né, durante o nosso inverno seco, né, e também analisar a demanda de manutenção, o quanto que elas realmente precisam, né, de manutenção, adubação e tal, além da questão da água. Do viveiro do Senado, nós íamos ver os 2 jardins que já estão implantados, seguindo essa diretriz. Um deles nós vamos ver daqui a pouco, que é um jardim desértico. O outro é esse aqui, que fica em frente à sede do Instituto Legislativo Brasileiro, o ILB. Érico, esse jardim, você estava me dizendo, tem apenas 2 semanas. E ele já está seguindo essa diretriz da baixa exigência hídrica. Sim, a norma será aguar de 15 em 15 dias, uma rega a cada 15 em 15 dias, para ver como isso vai reagir, porque tem plantas aqui que talvez precisem de mais água. Então, essa é o procedimento com esse jardim, que ele é de baixa exigência hídrica. Porém, o jardim desértico já é outro enfoque, já é realmente plantas de deserto. Uma vez elas pegas, elas estabelecidas, você pode não aguar mais. Ainda mais radical na baixa demanda por água, o jardim desértico foi projetado pelo próprio Érico. Foi usado só plantas do deserto e só deserto das Américas. Então são cactos e agaves, basicamente. São plantas do México. Do México à Argentina tem plantas representadas lá. Eu quis fazer uma homenagem às Américas usando plantas desérticas, de baixa exigência hídrica. Dezenas de prédios de apoio, né? E que toda essa área ela é ajardinada. A ideia é fazer um trabalho que abrange essas áreas, né, com esse tipo de planta. Estão abertas até o dia 17 de abril as inscrições para o 37º Prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica, edição 2017. A categoria desta edição é a de jornalista em ciência e tecnologia, que selecionará o ou a jornalista profissional que se destaque na difusão da ciência, da tecnologia e da inovação nos meios de comunicação de massa. As inscrições são feitas no site www.premiojosereis.cnpq.br/web/PJR. O prêmio
é de R$20 mil. No Jardim Botânico de Brasília, conversamos com Walter Coutinho Júnior sobre o papel desempenhado pelas terras indígenas brasileiras na preservação das florestas. Walter é antropólogo do Ministério Público Federal desde 2005. Doutorando em antropologia pela Universidade de Brasília, ocupou a diretoria de proteção territorial da FUNAI até o início desse ano. Walter, as reservas indígenas brasileiras, que papel elas desempenham dentro da estratégia de proteção das florestas, em particular da floresta amazônica? As florestas da Amazônia, de fato, são o maior bioma preservado pelas terras indígenas, mas elas têm um papel relevante também em outros ecossistemas brasileiros. As terras indígenas hoje compõem, né, um conjunto de áreas, né, aproximadamente 600 terras indígenas já reconhecidas, foram reconhecidas pelo governo federal e representam cerca de 13% do território brasileiro. Então essas 600 terras indígenas elas estão em graus variados de reconhecimento e de regularização fundiária, que demandam, vamos dizer assim, a atenção do governo federal e de toda a sociedade nacional para que elas realmente cumpram o seu papel, né, precípio de proporcionar a existência, né, e a sobrevivência das populações indígenas, que constituem em si, né, uma riqueza, né, quer dizer, sociocultural imensa. Além da preservação dos ecossistemas em si, né? Quer dizer, as terras indígenas elas proporcionam a preservação e a conservação de um conhecimento, de um acervo de conhecimento sobre esses biomas que as terras indígenas estão inseridas. Da mesma forma como é monitorado o desmatamento da Amazônia de uma maneira geral, é possível destacar o que está sendo desmatado dentro das áreas indígenas também? Com certeza. Né? Atualmente, a FUNAI, há um ano, implantou o Centro de Monitoramento Remoto, em que ela vem acompanhando essa devastação periodicamente, de forma especializada e por ela mesma. Nesse exercício de 2016, nós vimos, né, um aumento significativo na taxa de desmatamento da Amazônia Legal. E as terras indígenas, elas acompanharam esse movimento. Então, em 2016, houve um aumento, né, de aproximadamente 3 vezes na taxa de desmatamento observada no exercício anterior de 2015, né, que a gente pulou de 68 mil quilômetros quadrados que foram devastados em 2015 para 190 mil quilômetros quadrados devastados em 2016. Assim como o IBAMA, vamos dizer assim, não é capaz de exercer as suas funções precípuas se não houver o aporte de recursos humanos e recursos orçamentários, assim também a FUNAI sofre com a falta, né, com a carência de recursos para implementar as ações de fiscalização que poderiam evitar a degradação provocada por extração madeireira, pela invasão garimpeira, pela prática de caça ilegal, de pesca ilegal, que são, vamos dizer assim, os ilícitos cometidos dentro de terras indígenas mais comuns. Dentro da FUNAI existe o trabalho de proteção das terras indígenas e o de demarcação. A diretoria de proteção territorial que você coordenou, quantas pessoas trabalham lá atualmente? Atualmente nós temos 78 servidores, né, nessa diretoria, um quantitativo de recursos humanos claramente insuficiente para essa tarefa, né, de demarcação e de proteção das terras indígenas brasileiras. É de se destacar que os recursos orçamentários disponibilizados vêm sendo reduzidos ano a ano. Não é possível pensar que essa redução que vem ocorrendo, ela não se reflita também em taxas maiores de desmatamento e de aumento dos conflitos sociais. A gente vem acompanhando uma tentativa de aprovar no Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 215, que de alguma forma leva a demarcação para o Congresso Nacional, coloca o Congresso Nacional como um ator mais presente nesse processo da demarcação das terras indígenas. Por que ela é tão criticada pelos que defendem a causa indígena? A PEC 215, né, o que se pode dizer assim, resumidamente a respeito dela,
é alguma coisa que as organizações indígenas, que o movimento indígena, que as organizações indigenistas da sociedade civil vêm colocando já desde o início do trâmite dessa propositura legislativa, que é o fato dela, vamos dizer assim, transformar um processo que é eminentemente técnico na averiguação do atendimento dos elementos previstos pelo artigo 231 da Constituição, para verificar se aquela determinada área constitui ou não uma terra tradicionalmente ocupada pelos índios nos termos do artigo 231, ela transforma esse processo que seria, vamos dizer assim, de averiguação das condições, né, das pré-condições técnicas e de uma adequação legal, ela torna isso um processo submetido a uma avaliação eminentemente política. Uma avaliação, vamos dizer assim, em que você vai fazer, por assim dizer, a acareação entre grupos sociais em desigualdades, né, em desigualdade econômica, em desigualdade cultural. Não é cabível nós pensarmos que esse processo esteja submetido a uma avaliação conjuntural, política, decorrente de correlações de forças que ocorrem dentro do Congresso Nacional. Walter, um outro aspecto interessante que eu acho que coloca nosso país numa posição sui generis no mundo é o fato de que existem índios em nosso território não contatados pela civilização, não contatados pelo homem branco, né? Eu me lembro de uma imagem, de uma tentativa de contato dessas que foi feita no Rio Envira, no Acre, em 2014. As imagens são muito fortes, chamaram muito a minha atenção. Eu vou inclusive convidar o telespectador a rever essas imagens. Vamos revê-las. Chara, chara. Aí, ó. Olha. Chara aqui. Walter, existe um levantamento sobre quantos índios vivem nessa condição, índios isolados, né, em nosso país, e como antropólogo, qual o valor cultural disso, como um patrimônio da humanidade, de nós termos essa situação em nosso território? Constitui um patrimônio, mas é um patrimônio que tem determinadas peculiaridades sanitárias, né, epidemiológicas e socioculturais, né, que a gente tem que considerar. Ou seja, são populações de extrema vulnerabilidade nessa região, juntando o Acre e a região do Vale do Javari. Nós temos a maior concentração de povos em isolamento voluntário do mundo. O que se observa é, às vezes, a disputa por esses espaços de refúgio entre grupos distintos que vivem em isolamento voluntário em áreas próximas. Daí a preocupação gerada, às vezes, por intervenções que se fazem de forma inadequada. A gente poderia dizer o sobrevoo, né, de malocas de índios isolados, como ocorreu agora numa região bastante próxima ao rio Envira, que é o rio Humaitá, em que houve esse sobrevoo, né, de helicóptero, de uma maloca para a obtenção de fotos que, na verdade, a FUNAI protestou com toda razão, né, porque isso é uma atitude impensada, que não percebe que uma determinada intervenção dessa pode ocasionar o deslocamento dessa população isolada e, como as áreas de refúgio são muito poucas, né, vão colocar essa situação de algum conflito entre povos em isolamento voluntário que habitam regiões vizinhas. É preciso que haja muita responsabilidade no tratamento dessa questão dos índios em isolamento voluntário, a fim de respeitar a vulnerabilidade territorial, sociocultural e epidemiológica dessas populações. Walter, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa, o Ecosenado. César, eu agradeço a possibilidade de estar aqui no Ecosenado, né, falando de uma temática que diz respeito não somente a alguns poucos antropólogos, a alguns poucos indigenistas, mas que afeta a sociedade brasileira como um todo.